Então, boa tarde a todos. Estamos na nossa aula 3, dando continuidade aí na nossa disciplina de conforto ambiental, aqui do mestrado em Ciências Ambientais, apesar que essa disciplina é comum, né, também ao programa da Uniderp, né, então também temos alunos de lá. Na aula de hoje, a gente vai estudar um outro aspecto do conforto ambiental e a gente vai entrar agora na parte do conforto acústico. A gente já comentou um pouquinho sobre conforto térmico em aulas anteriores. Futuramente a gente vai voltar também para essa parte térmica, mas forma a ficar melhor nosso cronograma, já que hoje a gente só tem encontro em um horário, hoje a gente vai para a parte de conforto acústico. Então, para a gente entender melhor essa parte de conforto acústico, a gente vai começar fazendo algumas definições para a gente entender melhor como que funciona o som. E a gente entendendo, né, como funciona o som, a gente pode entender melhor depois como que vão funcionar os critérios relativos a essa parte aí de conforto acústico. Então, a gente começa, né, explicando essa parte de conforto acústico, explicando o som, e previamente a gente precisa definir que o som é uma onda. Então, uma onda, essa aqui é uma definição relativamente simples, mas é uma explicação que exprime bem o que significa a parte de som, que é quando a gente vai definir uma onda. Então, a onda é um movimento causado por uma perturbação que se propaga através de um meio. Essa perturbação, pessoal, ela pode ser de origem mecânica, no caso do som, ou seja, precisa ter um meio físico para se propagar, mas a gente tem ondas, por exemplo, ondas eletromagnéticas, que não necessariamente precisam de um meio físico para se propagar. Tanto é que a luz solar é um exemplo de radiação solar, ela passa pelo vácuo até chegar aqui no planeta Terra. Como o nosso foco é o som precisa de um meio físico, ela precisa ter matéria para ela se propagar. E é interessante que o som ele não é uma partícula, ele só é uma perturbação, ele é uma, digamos assim, uma vibração que vai se propagando e atinge um determinado local. Por exemplo, aqui, ó, se a gente olhar aqui esse exemplo desse alto-falante, a gente pode pensar como que um alto-falante consegue replicar um som, né? Tipo assim, você fala no microfone, isso é, inclusive, isso está acontecendo agora. Eu estou falando no microfone, o microfone de alguma forma absorve essa onda que sai da minha voz, que sai da minha corda vocal, trans, transforma em eletricidade, e depois essa eletricidade aí no fone de ouvido de vocês, ou na caixa de som aí da onde vocês estão assistindo, vai vibrar certinho na mesma frequência que eu estou falando aqui, para vocês ouvirem a minha voz aí. Então, o alto-falante, ele é um vibrador, ele vai vibrar o ar. Na hora que ele vibra, se a gente observar aqui, ele dá uma comprimida no ar. Na hora que ele vai para frente, ele comprime, na hora que ele vai para trás, ele descomprime. Então, a pressão que o ar está em determinados espaços, ela vai variando. Então, vai como se fosse uma mola. E aí, essa propagação se propaga e vai chegar até o ouvido de vocês. E lá no tímpano, ele é sensível a essas variações de pressão devido ao som. E aí, o tímpano vibra ali, né, na mesma frequência que está chegando, e você consegue interpretar isso como sendo a minha voz. Então, é uma sequência de vibrações. Se o som está no mesmo meio que você, por exemplo, uma pessoa que está falando perto de você, então é a corda vocal que vibra o ar, e aí o ar vai batendo um no outro, vibrando, 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 até chegar no seu ouvido, que vibra seu tímpano, e aí seu cérebro vai interpretar isso como som. E se for no caso aqui da gente, tipo assim, que não estamos no mesmo local, essa voz minha ela tem que vibrar, ser captada por um microfone que vai transformar esse som numa onda eletromagnética que vai ser copiada, passada por internet, chegada na casa de vocês. E aí vira som de novo por um alto-falante que vai vibrar o ar e esse ar vai chegar no seu tímpano e você vai ouvir. Então a gente tem várias ondas aí, uma transformando na outra, um sinal transformando no outro. E isso é o que a gente conhece como som. Então, o som, ele, digamos assim, ele não é uma coisa
palpável, ele não é uma partícula, uma coisa assim. Você tem uma vibração do meio em que você está, e essa vibração, essa perturbação que está aqui na definição, é ela que vai chegar aí até o ouvido de vocês. E aí, ó, quando a gente tem essa propagação, então, como o ar ele vibra, então ele fica, por exemplo, assim, ele está vibrando, mas a posição dele é a mesma. Então, quem vai para frente é só a energia que essa propagação carrega. O ar mesmo que está ali vibrando, ele permanece no mesmo local. Ele só vai para frente e para trás, empurra o vizinho, que empurra o próximo vizinho, como se fosse um efeito dominó, e isso vai se propagando até que chega. Então, uma propriedade interessante de onda é que ela não carrega matéria. Então, quando a gente está na praia, por exemplo, no rio, que vem aquela onda, aquela água que chega na onda para você, não é uma onda que veio lá do alto mar, não é uma aguinha que veio lá do alto mar e veio andando, 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 até chegar em você. A água, ela fica, por exemplo, subindo e descendo conforme a onda passa ali, meio que no mesmo lugar que ela está. Então, o que se propaga é a energia que vai sendo acompanhada nessa onda. E aí, se a onda carrega energia, e a gente está falando, posteriormente, a gente quer falar de conforto acústico, né? Então, essa energia, se ela estiver em demasia, ela pode gerar um desconforto em quem está ouvindo. E esse desconforto pode levar a dores ou a surdez ou alguma coisa assim. Então, como a onda carrega energia, se a energia for demasiada, isso pode ocorrer, né, em um desconforto. Então, para a gente conseguir entender esse desconforto, a gente tem que entender quais são as variáveis físicas que estão associadas nessa onda. Onda que é uma perturbação, se perturba por um meio, e nisso, conforme ela vai se progredindo ali, ela carrega uma energia, certo? Então, aqui a gente teria um exemplo de como seria isso. Tipo, a onda é o azulzinho claro, e a molécula, por exemplo, que estaria aqui nessa propagação, ela só sobe e desce. Esse aqui seria um exemplo clássico de uma onda do mar. A vibração está ocorrendo para cima e para baixo, só que a propagação da onda está da esquerda para a direita. Como o foco nosso é de som, então a gente vai falar de onda sonora. A galera que já fez outras disciplinas aí, por exemplo, já fez bioclimatologia, a gente estuda sobre radiação, principalmente para entender radiação solar e tal. Então, lá a gente estuda outros tipos de onda, né, que é a onda eletromagnética. Então, aqui, nosso foco é som, então vamos falar algumas propriedades de som. Então, a onda ela se propaga transversalmente e sua natureza é mecânica, ou seja, ondas mecânicas precisam de um meio. Por isso que, por exemplo, assim, no vácuo, não tem como propagar som. Então, tem muita gente que tira sarro de filme de ficção científica, de Star Wars, por exemplo, que eles ficam adicionando o som, tipo assim, explosões e tal, que ocorrem no espaço. Claro que isso, tipo assim, ficaria meio esquisito também colocar uma explosão sem som e tal, é para dar o ambiente ali que o cinema dá, né? Se a gente fosse, tipo assim, aplicar a parte rígida, né, da física, em teoria, a gente não tem som no espaço porque não tem como o som se propagar, porque ele precisa de vibração de molécula. E aí no vácuo não tem molécula, senão não se chamaria vácuo. E aí ele não consegue se propagar. Então, a gente classifica a onda sonora como mecânica justamente por causa disso. Precisa de um meio para se propagar. E aí, como que a gente caracteriza uma onda, né? Utilizando termos aí da física e da matemática. Então, a gente
como se a gente plotar num gráfico essa perturbação em que a gente tem máximos e mínimos, né, dessa oscilação que a onda tem, os gráficos de onda, eles têm essa cara que tem aqui, ó, de sobe, desce, e assim sucessivamente. Esse gráfico aqui na matemática, quem que sabe quais tipos de gráficos tem esse padrão aí? Quem que lembra aí de alguma fórmula matemática que faz o gráfico ter esse padrão aí, normalmente? Quem se arrisca? Não sei se vocês vão lembrar lá do ensino médio de vocês, que a gente tem as fórmulas trigonométricas, né? De seno, de cosseno. As fórmulas trigonométricas, né? Elas têm exatamente esse formato aqui. Essa aqui, especificamente, ó, como ela está começando no zero, essa aqui seria, por exemplo, uma equação de seno, né? Porque seno de zero é zero, então, como ali está começando certinho no zero, seria uma fórmula de seno. Se fosse cosseno, começava aqui em cima, aí ela ia ter o mesmo formato, só que outra fase aí, diferente. Por que que eu estou falando isso? Quando a gente vai querer representar matematicamente uma fórmula de onda, a gente usa funções de seno e de cosseno. Só que para hoje, né, nosso objetivo de focar na parte de conforto acústico, então a gente não vai precisar, digamos assim, calcular essas intensidades dessa onda em um determinado momento. Mas é só para a gente falar que se a gente quisesse fazer uma fórmula para representar isso daí, a gente usaria seno e cosseno. Só que o que é mais importante aqui de início é a gente definir o comprimento de uma onda. Então, se a onda começa aqui, ela vai ter um pico, um vale, e aqui ela termina de novo. Então, esse espaço em que ela, tipo assim, tem o máximo e o mínimo e volta na origem, a gente chama de comprimento de onda. Então, distância percorrida durante uma oscilação completa. O que isso muda na minha vida, professor? Para que preciso saber de comprimento de onda? O comprimento de onda vai ser o responsável pelos sons graves e os sons agudos. Então, aquele som agudo, fininho, são ondas de comprimento de onda pequeno. Sons graves são aqueles de comprimento de onda grande, de comprimentos de onda maior. Então, essa questão do comprimento de onda, ela interfere justamente nisso, em como que você vai perceber os sons. Já que a gente está falando de conforto, às vezes você pode, por exemplo, assim, ser mais agradável aos seus ouvidos, um som mais grave, ou um som mais agudo. E aí essa questão de ser agudo, ser grave, é justamente relativo a isso. Eu posso usar o comprimento de onda para fazer essa classificação aí, né, em torno da onda. Outra coisa também que eu posso usar comprimento de onda é justamente para classificar as notas musicais. Então, aquele dó, ré, mi, fá, sol, como que eu sei que é dó e não é ré? Como que eu sei que é sol e não é fá? Cada, cada nota musical, ela tem certinho o seu comprimento de onda. Cada nota musical está numa faixa de comprimento de onda. E aí a gente consegue classificar as ondas desse jeito. Outro jeito da gente classificar também é em relação ao período, em relação à frequência. Então, o período é o tempo de uma oscilação completa. Então, se aqui nesse desenho aqui eu mostrei o comprimento, né, que é uma oscilação completa, vai lá em cima, vai lá embaixo e aí termina, ou seja, eu tive uma oscilação. Se eu medir o tempo que demora para fazer isso, eu chamo isso de frequência. E aí, outra coisa que a gente pode, ou eu chamo isso de período, desculpa. Uma oscilação completa, período. Agora, se eu quiser fazer quantas oscilações eu tenho por segundo, aí sim a gente vai ter a frequência. Então, quem é a frequência? É o número de oscilações, que eu estou chamando esse n, dividido pelo tempo. Se eu fizer isso, eu tenho a frequência. Se eu fizer esse n igual a 1, que é uma oscilação só,
significa que eu tenho uma oscilação completa, então esse tempo aqui, ele vira o período, né? Que o período é justamente a oscilação de uma oscilação só, né? O tempo de uma oscilação só. Então, na física, a gente fala que a frequência ela é o inverso do período. Então, a unidade de medida dessa frequência, que é o hertz, frequência de tantos hertz, é a mesma coisa como se eu pegasse segundo elevado a menos 1, ou seja, 1 sobre segundo aqui, né? A unidade de medida dele, que daí eu posso escrever também como segundo a menos 1. E aí, essa onda, né, essa onda sonora, ela depende do meio que a onda se propaga, então, se ela, quanto mais denso o meio, mais fácil a onda se propagar, tipo assim, com mais velocidade. Mas no ar, né, que é na onde a gente escuta, essa onda ela tem lá a velocidade de propagação. Então, normalmente essa velocidade V aqui da onda, ela é uma constante se a gente estiver falando para o ar. Então, assim, lá na física, lá no nosso, desde o ensino médio, a gente aprende assim, ó, a velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Esse espaço aqui, ó, se eu estiver falando do espaço desse comprimento aqui, que é o comprimento de uma oscilação, né? E isso automaticamente se torna o comprimento de onda, igual a gente viu aqui no slide anterior, né? Ó, comprimento de onda é uma distância. Então, eu posso trocar aqui na fórmula esse ΔS, que é um comprimento, né? Pelo comprimento de onda. E o tempo aqui, ó, se é uma oscilação, eu posso usar o período. Como o período está embaixo, então, a gente pode trocar ele pela frequência, né? Que é justamente essa informação que tem ali em cima. E aí a gente fica com essa relação aqui, ó. Essa equação aqui, ela é bem importante porque ela relaciona o comprimento de onda, que é o tamanho, né, de uma oscilação, e da frequência, quantas vezes essa onda está oscilando. Então, a gente pode representar como se fosse assim, ó. Vou desenhar aqui, ó. Se eu pegar uma onda de comprimento de onda maior, ela seria mais ou menos assim, ó, grandona. E se eu pegar uma onda de comprimento de onda menor, ela vai ser assim, ó, mais curtinha. Só que o que que acontece? Se as duas têm a mesma velocidade, porque a velocidade é constante da propagação da onda, vou escrever aqui, ó, a fórmula é velocidade, comprimento de onda vezes frequência. Ou seja, quando eu tiver comprimento de onda maior, que é no caso da onda de cima, eu vou ter frequências menores, porque eu tenho que manter constante, né? Então, se um é grande, o outro tem que ser pequeno para manter essa velocidade constante. E o contrário é verdadeiro. Quando o comprimento de onda for menor, for pequeno, tá bom, deixa aqui. Quando esse comprimento de onda for pequeno, que é no caso aí da onda azul, quer dizer que a frequência é maior, ou seja, ele oscila mais vezes por segundo. Então, comprimento de onda e frequência, eles são, se a velocidade é constante, eles sempre são o inverso. Então, ondas compridas têm pouca frequência, ondas curtas têm alta frequência. E a gente tem essa relação aí inversa aí de uma da outra. Eu tenho um professor que ele explicava isso, eu acho muito legal a comparação dele. Ele fala assim, ó, que esse negócio de onda longa e onda curta, é como se fosse assim, ó, imagina que a gente tem dois amigos. Um é alto e o outro é baixinho. Vou fazer aqui os dois amigos. Um é alto e o outro é baixinho. Vou fazer a carinha deles aqui. Os dois sempre vão dar juntos, então os dois andam com a mesma velocidade. O alto, ele tem a passada grande. Então, ele representaria essa onda aqui, ó, de comprimento de onda grande. Ele tem a passada grande. Em compensação, como ele tem a passada grande, ele dá menos passos. A frequência com que ele dá passo é menor. Agora, o amigo que é baixinho, ele, para acompanhar o grandão, ele tem que dar mais passos. Ou seja, a frequência de passos dele é grande. Só que o passo dele é pequeno. Ou seja, o comprimento do passo dele é pequeno. Então, as ondas sonoras, todas elas andam juntas, só que algumas são mais compridas, igual o carinha que tem a perna longa,
Ou algumas ondas são mais curtas, igual o carinha que tem a perna pequena. E aí, para os dois poderem andar junto, para o que tem passo curto poder andar junto com o que tem passo longo, ele tem que dar mais passos. Ou seja, a frequência de passada dele é maior. Então, a gente tem isso nas ondas, e aí, novamente, por que que é importante isso? Porque é o comprimento de onda ou a frequência é o que caracteriza se uma onda ela é longa ou ela é curta, ou se a gente estiver falando de frequência, se é uma onda de alta frequência ou uma onda de baixa frequência. Para quem gosta de música, a frequência ou o comprimento de onda, dá para usar os dois, é o que caracteriza as notas musicais. Inclusive, uma coisa que vocês podem fazer é tem bastante aplicativo de celular assim que ele mede a frequência de um som. Então, a galera que toca violão usa isso, por exemplo, para afinar violão, quem não afina de ouvido, né? Pode usar isso para afinar violão e tal. Ou, inclusive, se você pegar esse aplicativo e você ficar falando perto dele, ele vai falar qual é a nota musical que a sua voz é. Tipo assim, pega você conversando normal e fala perto do aplicativo. O aplicativo vai falar Fá, Sol. Aí você vai saber qual que é a nota musical predominante aí da sua fala. Tem alguém aí que é músico? Ou mesmo que seja de brincadeira e tal, que toca violão, alguma coisa assim? Nem de brincadeira, professor. Nem apito? Rapaz, eu até já tentei o violão, mas não consegui não. Isso também foi quando eu era criança, então faz muito tempo. Olha, eu toco violão. Só que assim, eu sei a posição dos dedos certinho, eu sei. Só que assim, eu não sei tirar nada de ouvido, não sei, tipo assim, não pratico, nunca tive aulas assim teóricas de música, mas eu sei fazer as notas e sei fazer alguns ritmos. Então, se eu quiser tocar alguma música, eu tenho que ler a cifra, tenho que fazer coisas assim, sabe? Então, nem sei se isso é considerado falar assim, ah, eu sei tocar, mas, mas assim, sai, dá para reconhecer alguma música que é mais facinho, mas essa parte. Mas é legal, porque tipo assim, essa parte musical, né? Ainda mais eu que sou professor de física, então é bastante coisa assim, é física na prática ali, né? Outra coisa também, pessoal, tipo assim, na música, às vezes a gente fala assim, ah, um cantor canta alto, um cantor canta baixo. E aí, no mundo da música, esse negócio de alto e baixo a, não é relativo à intensidade, ao volume do som. Esse negócio de ser alto e baixo é relativo à frequência. Então, na música, quando fala assim, ah, determinado cantor canta alto, significa que a frequência, né, que ele atinge ali na voz dele é uma frequência aguda. Então, cantores que cantam alto são cantores que cantam de forma aguda. E cantores que cantam baixo, do ponto de vista de frequência, são aqueles que têm voz mais grave, por exemplo, e aí a frequência é mais baixa. E é um jeito de classificar, né? Então, às vezes a galera tá tocando, tipo assim, uma banda e tal, e alguém faz um sinal para subir o tom, essas coisas. Na hora que ele está fazendo isso, fisicamente, quer dizer que ele está aumentando a frequência ali dos instrumentos e a frequência de quem está cantando, né? Até porque a nossa voz, ela é uma corda, né? Ela é uma corda ali na nossa garganta, uma corda vocal. Então, vibra da mesma forma que se fosse uma corda de um violão. Então, essa parte de frequência aí, né, que faz essa classificação aí dos sons. Então, assim, essa parte matemática aqui é só para mostrar da onde que sai, né, as equações, mas na prática, o que a galera usa normalmente é essa última relação aqui, ó. Se eu conhecer o comprimento de onda, eu posso calcular a frequência, se eu souber a frequência, eu sei o comprimento de onda, e aí, normalmente, a velocidade com que a onda se propaga para cada meio é uma constante, né? Uma constante tabelada.
Então, por exemplo, se a gente pegar a velocidade do som no ar, aproximadamente ali, vou escrever aqui, é mais ou menos assim, é mais ou menos 340 metros por segundo. Então, tipo assim, está chovendo, você viu o raio. Se demorar um segundo para você ouvir o trovão, quer dizer que o raio caiu a 340 metros de você. Se demorar 2 segundos, 680 metros de você. E assim sucessivamente. Então, se na hora que você vê um raio ali na chuva, você contar quantos segundos vai demorar para você ouvir o trovão, é mais ou menos um jeito de você saber a que distância que caiu o raio, né? Aí onde você está. Se você já viu o raio, já ouviu o trovão, é porque caiu, sim, ficou bem na sequência, é porque está bem perto de você. Mas agora que a gente está entrando na época de chuva, façam esse teste aí em algum momento. Conta quantos segundos demorou. Quando você vê um raio, conta quantos segundos. E cada segundo é 340 metros. E você pode ter como você saber a distância, né, que ele cai. Então, a gente já falou dessa parte mais física, né, do que é o som, como que a gente caracteriza essa onda sonora, como que a gente classifica ela em relação a comprimento de onda e frequência. Então, agora a gente pode começar a relacionar isso com conforto. Então, nesse caso, no conforto acústico, né, que é uma parte do conforto ambiental. Então, o sistema auditivo humano tem como função a decodificação das ondas mecânicas, transformando-as em impulsos elétricos que serão enviados pelo nervo auditivo ao cérebro, produzindo sensações auditivas. E aí, dessa parte sonora, pessoal, ela é até relativamente parecida com o conforto térmico, quando a gente comentou no começo daquela aula, que a gente falou assim, ó, a questão do conforto térmico depende de tipo assim, de várias coisas. Então, se a pessoa, ela é de uma determinada região do planeta, às vezes ela está mais acostumada ou não com determinado som, ou se a pessoa, ou do porte do tipo físico da pessoa, ou das roupas e etc. Então a gente tem diversas coisas que fazem, tipo assim, tem uma variação nessa parte de conforto aí de uma pessoa para outra. E nessa parte de sensação auditiva também. Então acaba que a gente tem um pouquinho dessa parte das pessoas serem diferentes, perceberem o mundo ao seu redor de forma diferente, e isso fazer com que esses limiares, né, de conforto acústico sejam diferentes. Então, é justamente por isso que a gente, por exemplo, se a gente pensar em ritmos musicais, a gente tem diversas pessoas aí, cada um gosta de um estilo, né? Cada um tem seu estilo de música favorito. Tem o sertanejo, o pagode, tem os roqueiros. Então, é, você vai ter um pouco de diferença ali para você dessas sensações. E aí, quando a gente vai trabalhar com índices, meio que a gente tem que tentar, de alguma forma, padronizar isso, né? Para diversas pessoas. Então, a gente acaba tendo que pegar ali mais ou menos pela média, por alguma coisa nesse sentido. Tá. Como a gente, pessoal, a gente vai estabelecer aí faixas de conforto. Então, a gente precisa, quando a gente falou ali que a onda carrega uma energia, a gente precisa entender como que é essa energia que está associada à onda. Porque é essa intensidade dessa onda que, se for em demasia, vai causar algum dano, vai causar algum desconforto. Então, como que é a maneira da gente calcular a intensidade de uma onda? Isso vale para ondas de qualquer tipo, tá? Vale para ondas sonoras, vale para ondas eletromagnéticas também. Então, a fórmula genérica é eu pegar a potência com que está sendo emitida esse som e dividir pela área de propagação. Como assim área de propagação? Imaginem aqui, ó, que eu tenha, vou fazer um pontinho aqui, ó, esse pontinho aqui que eu estou desenhando, imagina que ele é um emissor de som. Se ele está num espaço aberto, essa propagação de som dele
vai se propagar nas 3 dimensões. Vai se propagando. Então, é como se fosse uma esfera de som que vai, tipo assim, como se fosse uma explosão. Ela sai daquele ponto e vai indo e vai se expandindo e vai atingindo todos os pontos, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Então, essa onda ela vai se propagando como se fosse uma esfera em torno daquele ponto. Então, conforme ela vai se expandindo, né, esse som ele vai ali se propagando, igual no ar a gente falou que ele se propaga a 340 metros por segundo, a gente vai tendo esse raio, né, aqui, ó, de propagação que vai aumentando, né, com o passar do tempo. Então, o som ele vai se propagando. E a gente sabe que quanto mais longe da fonte sonora, a intensidade vai diminuindo, né? Mais perto é mais barulho, mais intenso, mais longe é menos intensidade. Então, quando a gente fala essa área de propagação, ele vai se propagando, então é como se fosse assim, como essa esfera de som ela é concentrada no ponto e ela vai expandindo, né? Como se ela ficasse, é como se fosse assim, a densidade de energia ali de propagação diminui porque cada vez eu tenho uma esfera maior aí, né, na hora dessa propagação. Então, se a gente observar essa intensidade aqui, ó, né, intensidade I, ela é a potência da emissão dividido pela área de propagação, eles são inversamente proporcionais. Conforme eu vou aumentando essa área, eu vou diminuindo a intensidade, certo? Essa potência aqui pode ser a potência da voz da pessoa, pode ser a potência de uma caixa de som. Então, por definição lá da física, né, essa parte de potência, uma potência, ela é a quantidade de energia que é gasta num intervalo de tempo. Então, quando a gente tem lá, o meu chuveiro, ele é 3.000 watts, que é a unidade de medida de potência. Quer dizer que ele gasta 3.000 joules de energia por segundo. Então, energia na física, né, a gente usa a unidade chamada joule, e tempo a gente usa a unidade de segundos. E aí, esse joule dividido por segundo vira o watt, que a gente usa a letra W. Então, aqui, nessa parte de intensidade que a gente está falando aqui, intensidade de um som, como eu estou dividindo aqui uma potência, né, por uma área, essa unidade de medida dele vai ficar 1 watt por metro quadrado. Então, a intensidade sonora vai diminuindo conforme vai aumentando a distância da fonte. E isso vai interferir na hora que a gente for calcular essa parte de conforto acústico, porque a distância que você vai estar da fonte que está emitindo o som vai influenciar por causa disso. Essa área de propagação, né, que a gente está falando aqui, ela é essa esfera, né, que está expandindo. Ou seja, a área de uma esfera, tá? Isso aqui é a área de superfície de uma esfera, ela é medida por 4π vezes o raio ao quadrado dessa esfera que está sendo propagada. Deixa eu só admitir alguém aqui que está pedindo para entrar. Então, esse raio aqui que está falando aqui, esse aqui que vai ser a distância que a gente vai usar na hora da conta. Então, imagina que a gente tenha aqui, ó, vou fazer aqui um chãozinho aqui, ó. Aí tem uma pessoa bem aqui. E bem aqui eu vou colocar uma fonte sonora aqui, ó. Tem uma coisa aqui que tá fazendo um barulho aqui, um alto-falante aqui. Então, essa onda, ela vai se propagar em todas as direções. Então, esse raio... Vou só mutar aqui que tem gente com o microfone aberto. Esse raio é daqui até aqui, esse raio de propagação. Então, a distância que a pessoa vai estar da fonte, né? Porque a onda sonora ela se propaga em todas as direções, e aí o raio é exatamente a distância de quem vai ouvir ali, né? Até a fonte sonora. Então, a gente vai colocar dentro desse raio aqui na hora de fazer.
Então, esse desenho que está aqui embaixo é como se fosse mostrando a frente da onda, né? Ela, de início, ela vai mais concentrada, depois ela vai aumentando. E aí, essa intensidade, como a área depende desse raio ao quadrado, ela vai caindo ao quadrado. Então, conforme ela se expande, a intensidade diminui com uma intensidade de uma função de segundo grau, né? De um raio ao quadrado. Então, essa área é a área de superfície de uma esfera. Então, se a gente quisesse, por exemplo, saber assim, quantos metros quadrados tem a superfície do planeta Terra? Vamos aproximar a Terra para um formato perfeitamente esférico. Era só eu colocar aqui, ó, o raio do planeta Terra, a gente teria quantos metros quadrados a gente tem de superfície do planeta, por exemplo. Ia ser uma aproximação, né? A gente tem aí o relevo, etc., polo achatado. Mas se a gente quisesse fazer uma aproximação, era só pôr o raio da Terra aqui e calcular. Então, ó, vamos fazer um exemplo. Todo mundo aí tem calculadoras. Quem tiver no computador tem a própria calculadora aí do computador, né? Ou se tiver algum mais separado. O que a gente vai fazer, ó? Deseja-se determinar a intensidade de um som de um alto-falante de 4.000 watts. Então, essa aí é a intensidade do som. E aí, ó, a gente tem a propagação, né, que é esse 4πr ao quadrado, que a gente vai colocar aqui, ó, lugar desse A, certo? Então, esse raio é a distância de quem vai ouvir, né, do ponto que se deseja calcular até a fonte. Então, a gente quer calcular, então, essa intensidade a 1 metro, a 10 metros e a 100 metros. Vamos fazer a 1 metro primeiro, aí depois vocês calculem os outros dois. Ó, a gente tem a potência é 4.000. A área, 4π raio ao quadrado. Então, tá, aqui é a B e C. Então, se a gente pegar esse primeiro, pegar esse 4.000, dividir aqui por 4, vezes π, vezes o raio ao quadrado. O primeiro raio é 1, então fica 1 ao quadrado. Quanto que vai dar esse aqui? Alguém pode calcular aí para mim? Aproximadamente 318,47. 318,47. Como a gente está falando de intensidade, né? A gente acabou de falar que é potência sobre área, a unidade fica watt por metro quadrado. Se a gente for fazer esse outro aqui, vai ser 4.000. Aí aqui embaixo, 4π. E aí esse raio ao quadrado, agora a gente vai fazer um raio de 10, né? 10 ao quadrado. E esse, quanto que deu? Aproximadamente 3,18. 3,18 watts para cada metro quadrado de propagação aí da onda. E esse último? 4.000 dividido por 4π. E aqui vezes 100 ao quadrado. Tá fazendo aí, Marcos? Para responder, 0,318. 0,0318? Se a gente pegar e andar, só tá andando de duas em duas a casa ali. É isso? 0,0? Isso, 0,0318 watt por metro quadrado. Aí, ó, notem uma coisa. Como o raio é ao quadrado,
do primeiro exemplo, que era 1 metro, para o segundo exemplo, que era 10 metros, a distância a gente aumentou em 10 vezes. Mas se a gente observar a intensidade aqui, ó, caiu 100 vezes, certo? Por que caiu 100 vezes? Porque a distância, ela é ao quadrado. Então, a intensidade cai com o quadrado da distância. Mesma coisa ocorreu aqui também, ó. Eu passei de 10 para 100 metros, aumentei 10 vezes a distância. Só que a intensidade, de novo, diminuiu 100 vezes. Porque a intensidade cai com o quadrado da distância. Entendido, pessoal, isso daqui? Como que calcula uma intensidade de um som? A gente vai usar essa intensidade para os próximos cálculos ali. Então, eu preciso saber a potência da minha fonte e, se eu souber a distância, tem como eu saber a intensidade que vai chegar em determinado ponto. Esse cálculo usa também para outras partes aí, por exemplo, se eu quiser saber, se eu tiver a potência de uma antena, será que essa antena consegue emitir um sinal a quanto de distância? Ah, eu tenho meu roteador Wi-Fi, será que ele consegue atingir tanto de distância? Isso é um tipo de cálculo que se pode fazer. E claro que aqui a gente está considerando um ambiente aberto, tá, pessoal? Sem atenuação por parede, por coisa assim. Entendido aqui? Podemos continuar? Sim, professor. Aqui a gente então chega na famosa escala decibel, que é a escala de nível sonoro, né? A escala de intensidade sonora. A escala sonora, pessoal, ela não é uma escala, digamos assim, linear. Ela é uma escala, igual a gente vai ver aqui, ó, é uma escala logarítmica. Ou seja, a quantidade que aumenta ou diminui esses ruídos, elas aumentam de formas exponenciais. Então, elas não aumentam de forma linear, por exemplo. Então, para a gente calcular esse nível de intensidade sonoro, a gente precisa usar essa relação matemática que está aqui. Ela utiliza o logaritmo das intensidades para a gente poder fazer. E ela é decibel porque ela é toda na escala 10. Então, para a gente calcular esse nível sonoro aqui, ó, com essa letrinha θ, né, que vai dar o decibel, a gente precisa ter essas intensidades aqui para a gente poder calcular. Então, quando a gente fala assim, ah, tem um ruído de tantos decibéis, da onde que sai isso? Como que a gente faz? Então, esse I é a intensidade que a gente acabou de ver ali, né? Como que calcula. E ela é calculada baseada no que a gente vai chamar de limiar de audibilidade, que seria tipo assim, a intensidade mínima que alguém consegue ouvir, né, alguma coisa. Então, a gente vai calcular como se fosse assim, nessa divisão de uma intensidade pela outra, é que a gente vai ter uma proporção, e aí calculando esse logaritmo, a gente tem esse nível sonoro. Só para a gente ter uma noção de intensidades, né, a gente tem aqui uma escala que representa isso daí. Então, 10 decibéis seria como se fosse assim um limiar médio dos seres humanos, na questão de ouvir. E aí, conforme vai aumentando os barulhos, né, os ruídos, os sons, é como se fosse assim, como que é mais ou menos ali a intensidade de ruído, né, para aquela pessoa. Então, até 70 decibéis aqui, ó, ainda está no verdinho. Aí 80 e 90 decibéis já começa essa parte amarela, já começa a ficar desconfortável, e aqui de laranja para vermelho já começa a ficar mais perigoso aí, já nessa questão de ruído. Ô Jorge, você está me ouvindo? Você trabalha no aeroporto, né? Sim, professor, trabalha. A parte que você trabalha lá, assim, ela tem essa parte de proteção sonora, tem algumas normas lá que vocês seguem? Como que funciona lá? Ou a sua parte é mais de escritório?
Na verdade, eu faço todas, né, professor? No escritório e também vou lá para a pista, onde fica as aeronaves, todos cantam, que a gente circula. E aí, e lá, tipo assim, vocês têm esses medidor de índice sonoro lá? Vocês só andam de protetor auricular? Tem alguma coisa especial lá que ocorre? Na verdade, tem a equipe da técnica de segurança do trabalho, né, que eles fazem esse monitoramento com esses equipamentos para medir a questão do ruído, essa ideia, a questão Aham, do barulho sonoro, né? Mas, enfim, a gente anda somente com os protetores mesmo, auricular, que é a aham. proteção. Mas a medição é feita por um técnico que tem aqui na empresa. Não, maravilha. Então, assim, a partir então desse 90 aqui, já seria como se fosse assim, já começa a ficar desconfortável, talvez aqui a partir do 80. E aí a gente tem normas, né? A gente tem as NBRs justamente para fazer essa classificação, né, do tanto que é aceitável por ambiente. Então, da mesma maneira, por exemplo, que a gente tem o Jorge aí que trabalha no aeroporto, a gente também tem a galera, por exemplo, que trabalha em hospital, né? Vamos ver, cadê a Regina, o Diego? Em hospital, pessoal, se vocês têm alguma coisa assim, tipo alguma norma, alguma coisa que o pessoal faz algum controle em relação a ruído, vocês têm conhecimento disso? O que eu trabalho não tem, não, professor. Tranquilo lá. É mais assim, a galera falando assim, silêncio aí e tal, mas não tem muito, É, tipo não, assim, de medição. Reise, não. você trabalhou também com alguma coisa ou não? Relativa a isso? Professor, consegue me ouvir? Sim, consigo. Assim, então, eu creio que depende de qual setor do hospital, né? Porque, um exemplo, no centro cirúrgico, tem que ter um silêncio, né, na hora de fazer o procedimento no paciente, mas também tem o barulho dos equipamentos também, de se for ortopedia vai ter barulho de serra, vai ter... E também eu acho que eles seguem geralmente as MRs, né? E também para fazer manutenção no hospital, né? Então, geralmente, eles vão seguir as NRs, vai ter o barulho e tal. Mas, assim, a medição em si, geralmente, não vejo fazer, não. Assim. Entendi. Então, pessoal, a gente tem essas escalas aí, né, que servem, mas assim, isso aqui é uma representação gráfica de um autor. A gente tem outros autores, outras imagens e outras coisas. Então, por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer para esse exercício anterior aí. Para poder fazer isso, eu acho que tem que pegar alguma calculadora científica. Não sei se a calculadora do Windows tem o logaritmo bonitinho, mas assim, ó, vamos fazer para o exercício anterior. Ó, quantos decibéis seriam ouvidos a cada distância? E aí, aqui, ó, ele colocou a cada distância, deixa eu só apagar esse tinta. Então, a gente tinha a de 318, a de 3.1 e essa outra aqui, né? Em vez de cada distância, eu vou colocar aqui para a distância de 10 metros. Ouvidos, eu vou colocar assim, para ficar melhor. Para distância de 10 metros. Então, para a distância de 10 metros, se a gente fosse aplicar, né, a intensidade que deu ali foi de 3,18 no exercício que a gente fez anteriormente. Então, como que a gente ia fazer? No lugar desse I, a gente escreveria o 3,18. No lugar do I0, a gente colocaria esse limiar aí de audibilidade, que é esse 10 a menos 12 que está ali em cima. Se a gente fizer esse cálculo, né, desse decibéis, daria 125 decibéis, que é um ruído aqui, ó, bem, bem alto, né, bem intenso. Então, para a gente, então, descobrir, né, a quantidade de decibéis, a gente pode jogar nessa equação. Aí, só para ilustrar, vamos lá na planilha que eu mandei para vocês. Aí, lá na planilha que eu mandei,
ela tem alguns... eu já deixei ela mais ou menos pronta, né? Ela tem 3 abas. Esse tamanho tá bom para vocês enxergarem, pessoal, no computador? Vocês conseguem enxergar beleza aí a planilha minha? Tá tranquilo. Então tá. Ok. Aí, o que eu fiz aqui? Nessa coluna B, eu peguei a intensidade desde bem pequenininha até valores maiorzinhos. Esse E a menos 12 é porque ele está usando notação científica para representar. Eu vou até trocar aqui no meu. Deixa eu ver se ele vai aumentar a quantidade de casos aqui, só para ficar mais claro os valores que eu coloquei ali. Mas assim, pode deixar, se o de vocês estiver a 10 a menos 12 e tal, também dá certo. Mas assim, só para ilustrar melhor. Eu saí de intensidade bem pequenininha, esse 0,0001, e fui até uma intensidade de 100 watts por metro quadrado, que já é uma intensidade bem alta, tá, pessoal? E aí, o que a gente quer fazer? A gente vai digitar aqui nessa coluna D os valores de decibel. Então, a gente vai pegar e vai montar essa fórmula que está aqui, essa fórmula aí de logaritmo, né, que está aí, para a gente calcular. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai... Para a gente fazer uma fórmula, né, no Excel, a gente digita igual, né? E aí a gente quer fazer igualzinho tá ali. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 10 vezes. Aí a gente vai colocar logaritmo. Então, a gente vai escrever log. Aí, aqui o Excel, ele já sugere, né, algumas coisas. Então, se eu colocar log, eu posso escrever depois qual é a base do logaritmo que eu quero usar. Como a gente ali, essa base de logaritmo que a gente vai usar é a de logaritmo de base 10, a gente vai pegar essa segunda função aqui, ó, log 10. Ah, no de vocês não aparece no negócio, mas escrevam assim, ó, log 10. E daí eu estou falando que eu vou fazer logaritmo na base 10. Então, eu coloquei 10 vezes logaritmo 10, que é logaritmo na base 10. Aí eu vou abrir o parênteses e quem que eu vou fazer? Eu vou fazer a intensidade, que está aqui na minha célula B2, e vou dividir por aquele limiar que a gente viu lá, que era 10 a menos 12. E aí, vou escrever 10 a menos 12. Para ficar organizado aqui no Excel, e o Excel não se confundir, né? Porque eu vou usar uma potência de 10. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai digitar esse 10 elevado a menos 12. Então, ó, vamos lá a fórmula. Igual 10 vezes log 10, que é o logaritmo da base 10. Abro parênteses, pego a célula B2 e divido por... Vou abrir parênteses para escrever essa potência e vou escrever lá, ó, 10 elevado a menos 12. O elevado no Excel, pessoal, é acento circunflexo, tá? Então, escreve 10, acento circunflexo, menos 12. Aí, fecha um parênteses do 10 a menos 12 e fecho mais um, que é todo esse i dividido por i0. Depois que eu fizer isso, eu dou Enter. Aí ele vai calcular quantos decibéis dele. Depois disso, é só abaixar, né, pegar e arrastar, que ele vai calcular para todos aí, né? Vejam se vocês conseguem chegar nesses mesmos valores que eu aí, ó. Vai de 0 até 140. Conseguiram, pessoal, chegar? Professor, Aqui sim, professor. na minha planilha, a coluna B, ela veio só 1 e menos 12. E aí os outros todos não tem número, não tem valor. Como que transforma ela? Como assim? Tá apagado? Tem nada escrito? Não, ela tem assim 1E menos 12, 1E menos 11, 1E menos 10, 1E menos 9. Não, Fora tá que certo. joga na fórmula, ela... Mas esse Pois a é, menos 12 é um número normal, só está em notação científica. Ele calcula também. Mas a hora que eu coloquei na fórmula aqui, ele deu 0E mais 00. Na coluna D? Isso. O meu também tá assim, professor. Ah, façam assim então. Ó. Selecionem tudo. Cliquem com o botão direito.
Aí vocês vão ter aí, ó, formatar células. Aí ele vai abrir essa janelinha que apareceu, coloque na opção número e deem OK. Porque daí ele coloca, às vezes, quando é número muito grande, o Excel coloca num formato, tipo, às vezes coloca de notação científica e tal. Aí é só arrumar a quantidade de números depois do zero que vocês querem. Então, aqui Sim, deu tem que certo sim, professor. Aí vocês aumentam ou diminuam as casas aí, ó, para ele aparecer o 0.0001. E daqui na resposta também. Então vai ficar de Como 10 que aumenta a quantidade de casas? Bem aqui no meio, tá um quadradinho chamado número. Aí tem um zero com mais setinhas, assim, escrito aumentar casas decimais e diminuir casas decimais. Você só seleciona, aí você clica. Se não é um ou o outro. Ah, tá, já vi. Aí para ilustrar também, tipo, também só para ficar melhor, né, para gente ver, vamos fazer um gráfico disso aqui. Então a gente vai fazer um gráfico da coluna B e da coluna D. Como que faz? Seleciona a coluna B. Se vocês quiserem, né, aperta o botão Ctrl e aí seleciona a coluna B, ou seleciona só os dados que você quer, aperta Ctrl, seleciona os outros, ou na hora de inserir lá o gráfico, vocês têm, acho que tem como escolher também. O que a gente vai fazer? Selecionem a coluna B e a coluna D, que é as colunas que a gente vai fazer o gráfico, né? Eu gosto de selecionar vários assim, segurando o botão Ctrl do teclado. Aí a gente vai lá no menu Inserir, e aí o meu aqui, ó, bem no meio tem gráficos. E aí podem colocar um gráfico de linha mesmo. Eu aqui ficou um gráfico, ele acumulou muito número aqui, ó. Eu vou mudar, vou tentar editar aqui para ver se ele aparece melhor aqui, ó. Vou colocar um a 0. Ele está com muita casa. Tá? Esse aqui eu vou colocar de som assim. Fazer de novo. O de vocês saiu com muito número assim também? Ah, aqui agora melhorou. Aqui o que acontece? Ele fica meio grandinho aqui, é um gráfico logaritmo, a gente tem que mudar essa escala aqui, eu acho que tem que pôr escala logaritmo. Vocês ficou assim também? Ficou. Só os números embaixo que tá com bastante zero.
Vamos ver se eu encurto ele um pouquinho. O que eu tinha feito aqui no... mas é assim mesmo. E o que que acontece? Deixa eu fazer aqui de novo. Por que que ele fica assim? É que o comecinho desse gráfico aqui, né, é para valores tão pequenininhos, e aí depois que ele vai e fica grandão. Então, a maioria dos valores estão tudo aqui nesse comecinho aqui, ó. Então, ele fica muito carregado esse começo aqui. Então, aqui ele vai até... aqui no eixo X está a intensidade, né? Ele vai até 100. E aqui, a parte de decibel, ele vai, tipo assim, esses primeiros valores aqui, ó, que são bem pequenininhos, eles ficam praticamente todos aqui nesse comecinho. Depois que ela dobra a esquina para esses 3 últimos valores grandões ali, né? Que é 1, 10 e 100. Professor, o senhor poderia me explicar aqui, que eu esqueci, como é que faz para me inverter os gráficos? Porque o meu decibéis ficou no eixo Y e o meu valor, aliás, a intensidade ficou no Y e o decibéis ficou no X. Quem você seleciona primeiro fica no X. Ah, tá certo. Então, esses pontos eles ficam todos pertinhos aqui, porque o começo aqui dos valores de intensidade que a gente usou eram todos valores muito pequenos. Aí depois do 0,1, que já foi para 1, 10 e 100, aí ele disparou aqui embaixo no eixo. Mas se a gente fizer esse gráfico aqui, por exemplo, para valores aqui, ó, até esse aqui, ó, ele já começa a fazer uma curvinha antes, ó, já fica... Se a gente pegar só para fazer com valores pequenininhos, ó, ele já... Então, esse formato, né, de gráfico, que ele começa, depois tem tipo um patamar que ele pega e faz a curva, que são gráficos do estilo de logaritmo. São funções logarítmicas, tem os gráficos, né, eles têm essa cara aí, tipo esse aqui que a gente fez. Mas aqui na intensidade, né, aqui eu coloquei de 10 em 10, só para ilustrar, mas qualquer número que a gente digitar de intensidade aqui na esquerda, ele vai calcular para a gente. Então, no lugar desse 10 aqui, ó, se eu colocar aquele 3,18 que a gente calculou aquela hora, ele dá o 125 que a gente acabou de fazer ali, né? No quadro. Então, se a gente colocar aqui depois do 318, já vai dando todos aqueles números, né, que a gente calculou. Então, ela é uma calculadora de decibel. Então, qualquer valor que você colocar aqui na intensidade, ele aqui no valor de decibel, ele já te dá. Então, é só digitar, a fórmula já está implementada. Então, coloca em uma intensidade, ele dá o decibel. Beleza? Vamos continuar. Eu aqui o slide. Então, com essa, tipo, agora que a fórmula está implementada, então se algum dia vocês precisarem, né, calcular esse decibel, vocês já sabem como calcula a intensidade, já sabem como que calcula o decibel, já tem aí na planilha aí implementado. Agora, o que a gente vai aprender agora? A gente tem como também a gente fazer, por exemplo, assim, a soma de ruídos. Então, vamos pensar assim, ó. Imagina a situação. Você está na sua cozinha e liga uma batedeira que produz 40 decibéis. E também um liquidificador que também produz 40 decibéis. E aí, será que o som é 80 decibéis? Vamos para, tipo assim, se eu tenho 2 ruídos, é só eu somar os 2 ruídos e ter 80 decibéis? Será que é assim?
que vocês acham? Vamos pensar. Se a gente olhar aqui, ó, vamos voltar aqui na escala. A escala decibel, ela é uma escala logarítmica. Ela depende da intensidade. E a gente viu que a intensidade, ela depende do quadrado da distância. E o decibel aqui, ó, ele é uma escala em que eu aumentar, se a gente olhar ali, ó, se a gente voltar lá na nossa planilha, deixa eu até voltar lá para explicar isso melhor. Voltar ali na planilha do Excel. Para eu aumentar 10 decibéis, eu tive que aumentar a intensidade 10 vezes. Para eu aumentar aqui, ó, de 10 em 10, ó, aqui na direita, ó, na coluna D, eu vou aumentando de 10 em 10 decibéis. Só que o que acontece com a intensidade? Aumenta 10 vezes. Então, para eu aumentar 10 decibéis, eu tenho que aumentar 10 vezes a intensidade de um som. Então, às vezes, tipo assim, de 70 para 80, aumentou só 10 decibéis de 70 para 80, não é nada. A gente pode pensar, né? Só que como é uma escala logarítmica, significa que eu tive que aumentar 10 vezes de intensidade para eu aumentar 10 decibéis. Então, é como se fosse assim, eu tenho que fazer um ruído 10 vezes mais intenso se eu quiser aumentar 10 decibéis de som. Então, não é meio contraintuitivo. A gente aumenta a quantidade de decibéis nessa escala que é tipo assim, aqui a gente fez de 10 em 10, mas para aumentar esse decibel, eu tive que aumentar 10 vezes de intensidade. Então, se a gente parar para pensar, se a gente voltar aqui nesse probleminha, imaginem assim, ó, você tem duas pessoas conversando perto de você. Duas pessoas conversando perto de você. Vamos supor que as duas sejam 40 decibéis. Para a gente aumentar de 40 para 80, se para somar decibel for só somar simples, aqui ó, a gente aumentou 40 decibéis, né? Seria esse aumento. 40, cada 10 decibéis é 10 vezes. Então, esse é 10, 100, 1000, 10 mil. Então, para aumentar de 40 para 80, tem que aumentar 10 mil vezes a intensidade do som. E aí, se fosse essa situação da cozinha, você não vai ouvir 10 mil vezes mais alto o barulho só porque você ligou duas coisas ao mesmo tempo. Então, como a escala decibel ela é logarítmica, né? Então, a gente, para fazer essas somas, não é simplesmente soma simples, 10 decibéis mais 10 decibéis dá 20 decibéis. Então, existem métodos que você faz para somar esses decibéis aí e ver quanto que dá. Um dos métodos, né, que a gente tem é um método gráfico. Como que funciona esse método gráfico para a gente somar decibéis? A gente vai pegar o decibel mais alto, vamos pegar esse exemplo que está aqui. Ó. A gente pega o mais alto, 55. A gente pega aí o mais baixo, 51. E a gente pega a diferença entre eles, que vai dar 4. Então, eu vou aqui ó, na escala e vejo onde está o 4. O 4 está bem aqui. Bem aqui é 4. Então, a gente vai, sobe e vê onde que ele vai bater nessa linha. Aonde ele bater nessa linha é o valor que eu vou somar lá na resposta final. Então, aqui, se aqui em cima é 2 e aqui é 1, ele está um pouquinho para baixo da metade, esse aqui é 1,4, por exemplo. Então, esse 1,4 é o tanto que eu vou somar no ruído mais alto. Então, a gente pega a diferença entre os ruídos, joga nesse método que é um método gráfico, vê aonde ele bate. Essa quantidade é a quantidade que a gente soma no ruído mais alto. Então, se a gente estivesse num lugar que tinha um barulho de 55 e um de 51, na prática é como se a gente estivesse ouvindo um de 56. Então, se a gente pegar esse de 40 e esse outro de 40, se eu subtrair um do outro, vai dar 0. Se eu pegar 0 aqui e subir até bater lá em cima, vai sair no 3.
Ou seja, o som que a gente ouviria seria de 43 decibéis por esse metro. Então, para valores pequenos, né, que, por exemplo, a diferença é 0, a gente soma 3 no ruído resultante. Vamos pensar para o outro lado. Se a gente tiver valores, por exemplo, muito diferentes um do outro, vamos pensar aqui, ó, tá 15, né, ó, 16, 17, 18, vamos supor que tivesse um 20 aqui, ó. Então, a gente está ouvindo, vamos supor que a gente esteja ouvindo um barulho, sei lá, alguém com 60 e outro ruído com 40. Pelo que a gente acabou de ver, esse ruído de 40, para eu aumentar 20 decibéis, eu vou ter que aumentar 100 vezes a intensidade do ruído. Em 100 vezes. Porque a cada 10 decibéis, eu aumento 10 vezes a intensidade do som. Então, na prática, se a gente fizesse a diferença, né, daria esse 20 que está aqui. O 20, se a gente subir aqui a retinha dele e apertar aqui, ó, ele já é praticamente zero, né? Vai aumentar 0,1, 0,2. Por que aumenta tão pouquinho? Porque se a gente tem esses dois sons, um de 60 e um de 40, acontecendo ao mesmo tempo, o barulho de 60 ele é 100 vezes maior que o de 40. Então, na prática, você nem ia estar ouvindo direito esse de 40. Você ia ouvir só o de 60, porque ele é muito mais intenso, 100 vezes mais intenso. Por isso que no resultante de 60 com 40, ia dar 60,1 no máximo, 60,05. Por quê? Porque quando um ruído é muito mais intenso que o outro, na hora de fazer, né, essa resultante, não dá tanta diferença assim. Quem vai predominar é o 60, então a resposta vai ficar bem mais próxima do ruído mais alto. Então, essa questão da gente ter uma soma ou subtração de decibéis é mais para quando a gente tem ruídos semelhantes. Porque se a gente tiver muita diferença, aí já praticamente só sobressai o mais intenso. Ficou claro, pessoal, isso aqui para vocês? Tipo, como que a gente faz para, digamos assim, somar ruídos, somar sons? Alguma dúvida? Tá todo A mundo princípio, mudo. tudo ok, professor. Vamos continuar. Então, a gente faria dessa forma. Esse é um dos métodos, tá, pessoal? Se vocês pesquisarem, provavelmente deve ter alguma equação, alguma coisa que modela essa reta aqui, ó, para fazer essa soma e descobrir, né, outros jeitos. Mas o mais importante é essa discussão que a gente está fazendo aqui de que quando a gente tem um ruído que tem muito mais decibéis do que outro, ele meio que se sobressai e abafa, né, digamos assim, o outro. Então, na soma de dois ruídos, não é necessariamente fazer soma simples. A gente tem que aplicar algum método aí na hora de fazer. E aí, como que a gente faz? Isso aqui são fotos, né, de um decibelímetro. Então, decibelímetro é um medidor de decibéis. Então, como o som, né, ele é aquela pressão que vai se propagando, por isso que aqui está chamando de medidor de nível de pressão sonora. Esse aqui é um modelo que a gente tem aqui na Unic, e como qualquer sensor, a gente também precisa fazer a calibração, né? Ele é como se fosse um microfone, a gente precisa fazer a calibração disso. Então, a gente tem também o calibrador. Esse calibrador, ele emite sons conhecidos, e aí a gente conecta o microfone nele, e ele emite o som de fábrica ali para calibrar, e aqui tem um parafusinho aqui, ó, que a gente roda ele, para a gente fazer coincidir a medida com o que está aqui com o valor que ele vai emitir. Então, por exemplo, aqui, ó, se vocês olharem bem aqui, está escrito aqui, ó, 94 dB. Não sei se não está com muito som, muito grandão. E aqui tem aqui, ó, 114 dB. Então, para calibrar, eu coloco no 94, conecto ele no microfone e ligo. Aí eu olho aqui a medida. Se não der 94, eu rodo o parafusinho aqui, calibrador que tem aqui, até ele ficar com a mesma medida do calibrador acústico, né? Eu rodo o parafusinho, ficou com o mesmo valor, beleza, está calibrado. Aí a gente usa essa faixa que ele está sugerindo aqui, ó, de 94 e 114.
Aí depois eu vou, faço de novo para o 114, e aí eu vou ter o decibelímetro calibrado, certo? E aí, só que aí para fazer isso você tem que ter o calibrador aí, que ele consegue emitir, né, uma frequência confiável, que vai ter esses decibéis confiáveis para você conseguir fazer, certo? Então, esse aqui é um instrumento, né, que mede som, e aqui na direita é como que a gente faz a calibração, né, desse equipamento. Aqui agora a gente vai por algumas sugestões que as NBRs nos dão, né, para a gente fazer medições, né? Então, vamos primeiro aqui, ó, a NBR 10151 fala de avaliação de ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade. Então, aqui seria para um ambiente aberto. Como o som, pessoal, ele é uma onda, e as ondas elas se propagam, elas são refletidas, então elas podem retornar à fonte. Então, tem algumas distâncias que se sugere de colocar o sensor na hora que for fazer as medidas. Porque se fica muito próximo de uma parede, por exemplo, essa reflexão do som em uma superfície pode atrapalhar a medição. Então, aqui a sugestão aqui que a NBR dá, ó, 2 metros ou mais de parede e 1,2 metros ou mais de altura do sensor em relação ao chão. Então, aqui são algumas, para fazer, né, medições em áreas externas. Ah, não deu para fazer e tal. Beleza, mas aí se você não conseguir seguir a NBR, quando você não consegue, no artigo, na dissertação, no relatório técnico que você estiver fazendo, você tem que informar, né, na parte lá de metodologia, que essas distâncias. Então, se algum de vocês aí futuramente resolver fazer uma dissertação sobre ruído, ou aplicar no trabalho, alguma coisa assim, para fazer um estudo, ou trabalhar vai orientar algum aluno aí futuramente. Então, toda essa parte de posicionamento de sensor e distâncias tem que ser informado na hora que for fazer os materiais e métodos aí de vocês. Tem algumas sugestões, então a NBR também sugere que as condições ambientais não podem ser adversas, tipo estiver chovendo ou estiver ventando muito. Inclusive, ele sugere aqui, ó, que a 5 metros por segundo, ventos a partir disso aí já não é muito bom para fazer medida de ruído. E aí, novamente, mas eu preciso medir na chuva, só tinha esse dia e tal. De novo, se você fazer alguma coisa diferente do que é sugerido, você informa lá na sua metodologia, as condições meteorológicas, né, de como que estava quando vocês foram fazer. A gente também tem para ambientes fechados, né? Vocês vão fazer num hospital, vão fazer na indústria, vão fazer numa sala de aula. Como que faz para eu ver essa questão aí de conforto acústico? Então, o que a norma sugere? Até 30 metros quadrados, pelo menos 3 pontos de medição e aumentar um ponto a cada 30 metros quadrados de área. Cada ponto deve estar a uma distância de 1 metro das paredes, teto, portas e piso, e 0,7 metros de distância entre si. Então, você vai montar como se fosse uma malha de pontos, né? Então, pelo menos 1 metro das paredes, e pelo menos, na hora de você fazer a repetição dos pontos, pelo menos 0,7 metros entre si. Ele dá a sugestão de mínimo de pontos, não quer dizer que você só vai fazer 3. Então, você pode tentar distribuir aí de uma forma homogênea, né, esses pontos. Inclusive, depois, se você georreferenciar esse ponto, mesmo que seja uma malha em metros aqui, ó, galera que está fazendo a disciplina de geoestatística aí, ó, depois pode fazer krigagem, pode fazer outras coisas para fazer aqueles mapas, eu ia falar, mapas de intensidade sonora, né? Então, de repente, vai ficar mais vermelhinho num lugar mais barulhento, mais azulzinho num lugar mais calmo. Depois, como você tem repetição e dados espaciais, tem como você plotar isso daí colorido, né? Para fazer um estudo. Então, aqui são sugestões de como fazer.
Pode-se fazer medidas em diferentes alturas e posições, tá, pessoal? Então, depende aí de como que você vai montar a sua metodologia, se for interessante. E aí, é interessante também que você, tipo assim, não vai lá simplesmente colocou, pegou uma medida e vai embora. Que se fique ali por um tempo, medindo, né? Que se faça repetições. E aí que tá. Se você faz repetição de medida de nível sonoro, para tirar a média de um ruído sonoro, é a mesma história lá da hora de somar os decibéis. Para fazer uma média de decibéis, pessoal, não é simplesmente assim, deu 10 decibéis, depois deu 11, então eu pego 10 e 11, somo, divido por 2, deu 10,5. Porque a gente acabou de conversar aqui que decibéis a gente não pode fazer soma simples, porque são números de escala logarítmica. Então, a gente está somando coisas em escala de potência de 10. Então, essa equação aqui é uma equação de, digamos assim, de fazer média sonora, de fazer uma média, de fazer um ruído equivalente. Por isso que esse L é a letra que a gente está usando aqui para representar, né, esse ruído, e aqui é equivalente. Então, a gente está chamando ele de L equivalente para ele que vai ser, tipo assim, a média, né, desses ruídos. Então, como que a gente faz? A gente vai pegar esse LP1 aqui e LP2, é a medida de cada ponto. Então, L, fui lá medir no ponto 1, deu 20 decibéis. Fui no ponto 2, deu 25. Fui no ponto 3. E assim sucessivamente a gente vai colocando aqui as parcelas. Esse N que está aqui é a quantidade de parcelas que você mediu. Então, você vai pegar todos esses ruídos, vai fazer o decibel dividido por 10, aí 10 elevado a esse número que deu, vai dividir pela quantidade de medições que você fez. Aí tira o logaritmo, aí multiplica por 10 para ficar na escala decibel. Aí que você vai ter o ruído equivalente daquele local. Professor, você falou, não entendi nada, essa confusão de número aí na tela. Então, vamos voltar lá para o Excel, que eu preparei um exemplo com números disso aqui que a gente está falando, para ilustrar melhor, né, isso daqui para a gente entender. Então, vou parar de compartilhar aqui, vamos voltar lá para o Excel para ficar melhor. Então, na segunda aba, lá embaixo, eu escrevi assim, ó, LA equivalente. Encontraram aí a segunda aba? Então, a gente vai justamente fazer nesse local. Como essa fórmula, pessoal, ela é cheia de potência e um monte de coisa dividindo aí, só para ficar mais fácil, a gente vai calcular os pedaços da fórmula em partes diferentes. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos interpretar o que eu montei para vocês. A gente tem 4 pontos. Então, a gente faz de conta que assim, a gente está medindo uma sala de aula, por exemplo. E aí a gente fez medidas em 4 pontos ali dentro dessa sala. Então, a gente tem aqui, ó, P1, P2, P3 e P4. Então, a gente estava lá com o decibelímetro e aí a gente anotou os valores. 35, 32, 31 e 34. Então, tá lá as medições, fizemos as medições, tá aí os valores. Então, nessa coluna, então aqui, ó, coluna B são os valores que a gente mediu, certo? Então, eu vou pintar aqui, vou colocar um fundinho aqui, ó. Vou colocar aqui um verdinho claro, então, para dizer que aqui, ó, isso aqui foi o que a gente mediu. Então, na coluna C, a gente vai fazer o expoente que está ali na fórmula, que é aquele LP sobre 10. Então, só para ficar mais fácil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a medida, então a gente vai bater igual, vai vir aqui na célula B4, que é a medição que a gente fez, né? E vai dividir por 10, certo? Então, dá 3,5, que nesse meu a gente faz para todos. Então, esse 3,5, 3,2, 3,1 e 3,4, que a gente está fazendo aqui nesse exemplo,
são os expoentes que a gente vai calcular ali do lado, certo? Então, na coluna D, que está aqui, a gente vai fazer aquelas parcelas lá, ó, de 10 elevado ao expoente, 10 elevado ao segundo expoente. Então, na coluna D4, aqui, né, na célula D4, eu vou bater igual. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou digitar 10, vou bater o elevado, e eu vou elevar a esse expoente que a gente calculou na coluna C. Então, vou pegar aqui, ó, na coluna C. Então, vai ficar aqui, ó, 10 elevado a B4. Dou Enter. E aí, arrasto para ele calcular isso aí para todo mundo. Todo mundo conseguiu chegar até aqui? Eu juntei tudo aí, professor, deu 33,2828. Professor, o senhor pegou a coluna B ao invés de pegar a coluna C. Ah, deixa eu pegar aqui de novo. Falei uma coisa e fiz outra. Aqui. Isso, aí fica número menor. Aí. Todo mundo conseguiu fazer até aqui? Eu estou fazendo passo a passo, pessoal, essa parte aqui, mas quem manjar do Excel e da matemática, quiser fazer mais direto, não tem problema não, tá? Fazendo só mastigado, mas assim, quem já quiser mandar de primeira essa formulona aqui no Excel, podem fazer. Aí a gente precisa de 1 sobre N, né? Ali na fórmula. Eu coloquei aqui, ó, na B8. Como 1 sobre N a gente tem 4 medidas, eu fiz aqui na frente, ó, 1 dividido por N, 1/4, certo? Tá aqui também para a gente montar. Então, eu vou montar aqui, ó, na célula H3, a nossa resposta, tá? Vou montar aqui no H3. Então, ó, igual. Então, a gente vai estar seguindo a fórmula ali em cima, ó. Então, vai ser 10 vezes... Aí, a gente já viu que é log 10, né? Para fazer o logaritmo na base 10. Aí, vou abrir o parênteses. Então, ó, a gente vai ter 1 sobre N, que é ali da fórmula. O meu aqui está na fórmula, está lá no B8, sobre N. Aí, vezes. Aí, o que está dentro do parênteses ali, a gente já arrumou, né? Cada parcelinha daquela soma, tá ali no D4, D5, D6. Então, eu vou abrir o parênteses de novo. E aí, eu vou somar, ó. Eu vou pegar e fazer D4 mais D5, mais o D6 e mais o D7. Se a gente tivesse mais pontos, né? A gente somaria mais parcelas. Ah, medi 8 pontos. A gente ia somando aí todas as 8 parcelas. Então, somei. Então, do jeito que ficou a fórmula aqui, ó, ele vai pegar 1 sobre N e vai multiplicar por todos aqueles valores ali. Depois que eu pegar todos os valores somados e dividir aí por N, né? Ele vai calcular o logaritmo disso tudo na base 10 e depois multiplica por 10. Acabou de digitar, dá Enter. E aí, aqui no meu deu 33. Então, quem que é esse 33? Seria o ruído equivalente dessas medições, né, que a gente fez ali, certo? Conseguiram chegar nesse número 33? Sim, professor. Então, pessoal, futuramente, quem de vocês for trabalhar com conforto acústico, for montar um experimento de conforto relativo a ruído e som, você vai querer fazer repetição de medida. Você vai lá, medir, vai fazer essas medições, e aí, nessas medidas, você vai ter diversas medidas. Então, como que você faz para encontrar um som, tipo assim, um ruído médio? Não pode tirar simplesmente média dos decibéis. Você vai ter que jogar nessa equação aqui, por exemplo, que é a equação do L equivalente, e aí ele vai fazer isso para você. Outra coisa, se você fizer repetição para o mesmo ponto, então faz de conta... Aqui, ó, a gente falou que fez 4 pontos. Mas vamos supor que lá no P1 você fez 4 medidas, no P2 4 medidas e assim sucessivamente. Você vai ter que aplicar essa fórmula só para os resultados do P1, aí você vai ter o L equivalente do P1. Aí essa fórmula só para o P2, aí você vai ter o L equivalente do P2. Depois que você tivesse o L equivalente de cada ponto, aí você faria o L equivalente do
da área inteira. Aí sim você vai poder fazer uma afirmação sobre isso. Certo? Então, essa equação do L equivalente, aí, do ruído equivalente, serve para isso, para a gente encontrar esses ruídos médios aí a respeito de som. Entendido, pessoal, essa metodologia? Eu fiz a fórmula parcelada, tá? Mas vocês poderiam fazer ela inteirona, tá? Não precisa fazer ela muito mastigadinha aí, igual eu fiz, não. Vocês podem jogar numa fórmula que englobe aí tudo de uma vez. Beleza? Essa parte? Podemos continuar? Pode sim. Então tá. Deixa eu só ver um negócio aqui. Coisa também, a gente tem diferença entre som e ruído, tá? Às vezes a gente acaba usando os dois nomes, mas assim, a gente tem diferença entre um e o outro. Então aqui a gente tem uma definição entre os dois. Aqui a gente tem uma imagem que representaria, né, esses dois. Então, ó, Castro e Rancor 2018 define a diferença da seguinte forma: o som é uniforme, é resultado de vibrações sonoras regulares, é repetição de ciclos e provoca sensações agradáveis. O nosso cérebro, pessoal, ele meio que tem um favorecimento a padrões. Então, quando a gente ouve coisas que se repetem, assim, o cérebro tende a achar aquilo agradável. Já o ruído é algo sem harmonia, resultado de vibrações sonoras irregulares, não existe repetição de ciclos e aí é desagradável ao nosso ouvido. Então, para quem, tipo assim, quem gosta de música aí, vai ouvir algum cantor aí que fala, ah, fulano está desafinado, é justamente por causa disso. O que é ser afinado? É você ter esses ciclos, é você ter ondas sonoras regulares. Então, se a pessoa é afinada e ela está cantando numa determinada nota musical, ela fica cantando naquela nota, ela não fica oscilando para cima e para baixo aí nessas ondas, e isso causa estranheza. Então, se os instrumentos estão num tom e a pessoa está cantando em outro tom, fica meio claro ali, até para quem é leigo, que vai parecer que está meio estranho aquilo que você está ouvindo. Justamente por causa disso. Porque na hora que você soma duas ondas que não são, tipo assim, digamos assim, iguais, elas vão ficar igual esse desenho da direita aqui. Ficar esse ruído, né? Que também a gente pode considerar como não sendo agradável. Então, fisicamente, trata-se de um sinal acústico aperiódico, originado pela superposição de vários movimentos ondulatórios e aleatórios, que não possuem componentes harmônicos definidos. Subjetivamente, o ruído é toda a sensação auditiva desagradável ou insalubre gerada por diversas fontes que estão presentes no ambiente que vivemos, como da nossa casa, bairro, cidade, local, trabalho, lazer, etc. Então, coloca essa parte subjetiva, porque a gente também costuma classificar como ruído alguma coisa que nos é desagradável. Então, a gente tem aqui um print, né, da norma que faz essas avaliações. E aqui, só para a gente ter uma noção, tem alguns ruídos padrão aqui para ambientes externos. Então, ó, sítio, fazenda, área residencial, tanto para período diurno quanto para período noturno. Então, as normas brasileiras aí meio que ajudam a gente aí a entender, né, esses limites sonoros que a gente pode ter aqui para ambientes externos. Aqui a gente tem para ambientes internos. Então, tá até aqui o R equivalente, né, que a gente aprendeu a calcular. E aqui também ele coloca também como se fosse esse ruído máximo, que seria como se fosse picos, né? O equivalente ele é a média, mas ele também coloca um limite para picos, porque quando dá sol, você está num local que ele é extremamente silencioso, mas de repente tem um barulho que vem muito alto, pá, e para. Aí passa um tempinho, pá, e para. Se você tirar o L equivalente, como tem vários momentos silenciosos, às vezes o equivalente é baixo.
Só que você está desconfortável porque de momentos em momentos você tem um barulho que é muito alto. Então, por isso que ele faz essa diferenciação, tanto do equivalente, que é aquele que você fica constantemente, né, sendo submetido, e daqueles de ruídos máximos, né, de quando a gente tem. Então, aqui tirei alguns prints da norma só para ilustrar, né, algumas situações. Então, coloquei para hospital, para comércio, para lazer, e etc. Para aeroporto. Então, tudo isso para a gente saber, né, se está insalubre no ambiente ou não. Então, a gente tem aí todas essas partes. Outra coisa também, pessoal, que acontece é o tempo de exposição. Então, quanto maior o ruído, né, o nível de ruído, menor o tempo que você pode ficar exposto para que isso não venha, né, a ocorrer algum problema de saúde. Então, por exemplo, aqui, ó, nível de ruído até 85 decibéis, você pode ficar 8 horas. E aí, conforme vai aumentando o nível de ruído do local que você trabalha, vai diminuindo o tempo da máxima exposição diária que você pode ficar exposto. Então, por exemplo, isso é até um estudo que eu fiz aqui com os alunos meus, que era a gente estava interessado em saber para uma frota de ônibus daqui de Cuiabá, porque o motorista ele trabalha do lado do motor. E se não tiver tudo regulado, o motorista pode estar num ambiente que é insalubre e ele fica dirigindo constantemente ali do lado do motor. E aí, será que ele está num ambiente salubre ou não? E será que a quantidade de tempo que ele está exposto, ela garante esses limites de tolerância ou não? Então, isso foi uma coisa que a gente fez essa avaliação. Vou até mostrar o resultado daqui a pouquinho. Então, a gente tem esses limites de tempo que pode ficar exposto baseado na quantidade de ruído, certo? Quanto maior, né, essa intensidade, menor o tempo que você pode ficar exposto. E aí, lembrando, mas de 85 para 115, não aumentou quase nada, mas a gente viu que a cada 10 decibéis é 10 vezes que aumentou a intensidade. Então, de 85 para 115, de 95 aumentou 10 vezes, de 105 aumentou 100 vezes, e de 115 aumentou 1000 vezes a intensidade do ruído. Então, a gente tem esses tempos aí para ruído. Então, justamente até por isso que eu coloquei aqui uma imagem de ônibus, né? Porque quem anda constantemente em ônibus é um exemplo de alguém que pode ficar exposto a ruído. Mas a gente pode ter alguma pessoa que trabalha em aeroporto, a gente pode ter uma pessoa que trabalha na indústria, e aí por isso que tem que tomar cuidado, né, com essa questão aí de conforto acústico, né, para quem está trabalhando aí nesses lugares que fica exposto, né, há muito tempo a esses ruídos. Professor, Oi, eu tenho um caso para falar referente à questão sobre o ruído. pode falar. Aqui no trabalho teve um funcionário nosso, um colaborador, que ele teve perda auditiva justamente pela questão do tempo de hora que ele tem que ficar em determinado local. Por exemplo, as divisões, elas, tantos, podemos dizer assim, são divididas por áreas, né? Cada área, a pessoa permite ficar tantas horas. E no caso, como ele trabalhava a carga horária, por exemplo, 8 horas trabalhado, 85 desses 10, por exemplo, e ele ultrapassava por conta das horas extras, que ele fazia muitas horas extras e permanecia naquele local, aí ele veio ter perda auditiva justamente pela questão da quantidade de horas que ele podia ficar naquele lugar determinado. Exatamente, isso é uma coisa, acho que muito comum. Inclusive, acho que às vezes eu fico até me perguntando, por exemplo, época de pandemia, muita gente com aula online, usando fone de ouvido constantemente, ou pessoas que gostam muito de ouvir música de fone de ouvido, que ouvem constantemente, qual que é o volume que a pessoa está ouvindo, tudo isso tudo isso impacta, né, nessa saúde auditiva e com o tempo vai levando à perca auditiva. Às vezes, pessoal, a pessoa não necessariamente, não é que a pessoa fica, tipo, vai ficar surda.
mas ela diminui a faixa das frequências que ela ouve. Então, às vezes, som muito agudos ou som muito grave, a pessoa fica surda somente para aquela faixa. Então, às vezes, a pessoa vai ouvir melhor alguns sons e pior outros. Se a gente fizesse uma comparação com a visão, é como se fosse assim, ia ter uma pessoa que ia ficar cega só para algumas cores e para outras não. E isso pode acontecer com a parte sonora. A pessoa pode perder a sensibilidade para determinadas frequências. E aí começa a ficar surdo. Eu acho que talvez é como se fosse a pessoa que usa óculos, tem problema de visão, não enxerga de determinada distância, é como se fosse nessa parte sonora a pessoa perde a sensibilidade para alguns tipos de frequência. Eu sou exemplo disso aí, professor. Ah, é? O que aconteceu? Sim. Eu trabalhei muitos anos, eu tive marcenaria. Então, eu ficava lá, mesmo estando no escritório, tudo, nunca tive o cuidado de usar protetor auricular. E, alguns anos atrás, quando eu tive que fazer um exame admissional, foi constatado que eu já tinha perdido 50% do lado direito do som agudo. Então, Nossa. assim, do meu lado, aliás, do lado esquerdo. Do meu lado esquerdo, dependendo do tipo da situação, igual o senhor está falando aí de uso de fone e tal, tem hora que eu tiro do esquerdo para ficar com o direito que eu ouço melhor. Só com um do que com os dois, por Faz conta disso, perdi todo de um lado. sentido. E às vezes, como a gente não perde, tipo assim, não é assim, que perdeu a audição total de uma vez. Você perde para algumas frequências. Então, às vezes, você já até tem o problema e nem sabe. Às vezes, você já até tem já uma Sim, limitação e no nem já... cotidiano a gente vai acostumando com isso, né? E aí o nosso organismo é muito flexível, né? Ele se acostuma com as Isso. situações. E outra coisa também que agora confirmou, há uns 2 ou 3 anos atrás, confirmou essa perca auditiva minha, foi que eu fui fazer os exames para ver a questão de zumbido. Eu tive uma virose em 2015 ou 2016, se não me engano, e aí, depois que sarou dessa virose, eu fiquei com zumbido no ouvido, né? E aí eu fui buscar tratamento e tal, e não tem um tratamento assim que não seja cirúrgico para isso. E aí constatou, eu tive que fazer todos os exames, constatou realmente essa perca, e ela, como o senhor está falando, ela vem aumentando. Ela não estabiliza, não, ela vem aumentando. E é tipo assim, é, é uma coisa que a gente acontece e às vezes a gente nem se dá conta. Semana que vem, todo mundo, então, lá no médico, tá, pessoal? Para fazer teste de audição. Outra coisa, pessoal, esse aqui, ó, eu comentei a respeito dos resultados, né, de nível de ruído. Esse daqui foi a dissertação de uma aluna minha. Ela fez qualidade ambiental em veículo automotor da frota de transporte público coletivo do município de Cuiabá. Então, a dissertação dela já está postada no repositório, né, da Unic. A gente está começando a publicar os resultados dela agora. Então, ela fez conforto acústico, ela fez conforto térmico e ela também mediu concentração de poluentes dentro do ônibus. Então, para ruído, por isso que aqui está período seco e chuvoso. A gente às vezes pode falar assim, uai, mas para que fazer dois períodos seco e chuvoso para som? Não sei se faz muito sentido. É porque a gente chamou assim os períodos porque na dissertação dela ela fez temperatura, fez umidade, fez concentração de poluentes. Então, por isso que tem dois períodos. E aí a gente fez 3 pontos, então P1 é ponto do motorista, P2 é ali no meio do ônibus, pode falar que é do cobrador, e P3 lá no fundo. E aqui tem matutino, vespertino e noturno, porque a gente mediu em 3 períodos e a gente aleatorizou, né? Então de manhã foi no P1, depois da tarde no P2, à noite no P3, isso no primeiro dia. No segundo dia, aí inverte, faz matutino no P2, vespertino no P3 e assim sucessivamente. Então, se a gente olhar aqui, ó, os barulhos de máximo,
E pelo que a gente viu ali na norma, tipo, pelo tempo, né, que o motorista ficava, né, tipo, pelas horas trabalhadas, uma das conclusões do trabalho é que não era um ambiente salubre, né, para o motorista. Ele estava, pelo menos para essa linha, né, de ônibus, não era uma linha assim, ele ficava tempo a mais exposto nessa questão de ruído ali, dirigindo. E motorista não pode usar abafador, essas coisas, né? Ele tem que ouvir o trânsito, né? Tem que e ainda mais hoje em dia que não tem cobrador mais, então o motorista é o único meio que fica ali, né? Ajudando. Então, por isso que é uma coisa importante aí que tem que ser levado em conta, né, em consideração. Então, depois quem se interessar, ó, vocês tirem um print aí ou reassistam aqui o negócio, tem a dissertação dela, quem quiser ler lá, tem bastante coisas interessantes aí, tanto para conforto, para ruído e também para a parte de concentração de gases, no nosso caso, a gente mediu o dióxido de carbono, né? Continuando, a gente pode usar também isolamento acústico. Então, como a onda sonora ela é uma onda mecânica, ela precisa passar por dentro de um meio. Então, quanto maior tipo assim, a grossura, né, de paredes e etc., a gente vai aumentando o isolamento e a perca de decibéis. Aqui, só como uma ideia, a cada vez que você dobra a largura de uma parede, estima-se que o isolamento aumenta em 6 decibéis de diminuição aí de ruído. Então, aqui tem alguns valores, né, de isolamento acústico, uma tabela para a gente ter mais ou menos uma noção de, para cada material e cada espessura, mais ou menos aí quantos decibéis vão ser isolados, né? Então, isso aqui tem bastante literatura, tá, pessoal? Que vocês podem procurar aí, caso vocês estejam fazendo um estudo, né, sobre essa parte aí de isolamento acústico. Outra coisa também, pessoal, que acontece é essa questão de reverberação. Como assim reverberação? É como se fosse eco. Quando a gente está num ambiente fechado, né, o som, como ele se reflete nas superfícies, ele permanece, a gente ainda consegue ouvir como se fosse aquele eco, essa reverberação que acontece. Então, é esse tempo que o som permanece audível no ambiente a partir do instante que a fonte para de emitir o som. Então, ele é determinado pelos coeficientes de absorção dos materiais presentes no ambiente. Então, a gente tem essa equação aqui e a gente calcula esse tempo de reverberação. Por que é importante a gente calcular isso? Tem ambientes que não é legal que esse tempo de reverberação exista, porque senão fica esse eco e esse barulho constante e atrapalha. Então, por exemplo, se a gente vamos pensar num teatro, por exemplo, ou no cinema. Por que as paredes normalmente têm aqueles relevos, tem cortina, etc? Para a gente aumentar a quantidade de coisas que absorvem o som e diminui esse tempo de reverberação, para não ficar com essa sensação aí de eco. Então, para representar isso, para a gente fazer um cálculo aí, a gente vai calcular um tempo de reverberação para uma sala de aula para esses dados que estão aí. Então, eu vou abrir o Excel. Então, lá no Excel de vocês, é a terceira aba que eu preparei lá o exercício para a gente fazer. Então, como que seria? O de vocês acho que está vazio aí, né? A gente vai preencher junto aqui no que está lá. O primeiro a gente precisa, como a gente tem a parte da área ali na equação, a gente vai medir todas as áreas que a gente tem lá.
Então, por exemplo, como a dimensão é 20 por 20 por 2,80 de altura, a área do piso é 400, né? Porque é 20 por 20. A área do teto também é 400, porque é 20 por 20. Para fazer as paredes, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse 20, como a área da parede é 20 de largura de base por 2,80 de altura, a gente multiplica por 4 porque são 4 paredes. Só que daí a gente subtrai as áreas, né, das portas, das janelas e do quadro, que eles estão sobrepostos. Então, ali embaixo já foi dado as dimensões de porta, de parede, de quadro. Eu coloquei aqui, a gente vai fazer aqui na coluna, aqui na B8, B9 e B10. A quantidade de alunos e cadeiras também, a gente colocou aqui, ó, 25, 1. E então aqui janela. Vamos pegar as dimensões da janela aqui, por exemplo. A gente tem 7 janelas de 1,5 m por 1,10. Então, por isso que aqui na B8, né, ficou 7 vezes 1,5 vezes 1,1. Na porta, é 0,9 de largura por 2,1 de altura. E aqui no quadro, igual está ali, ali embaixo ali explicando, a gente tem 18 metros de largura por 1,5 m de altura. Esse é o quadro. Aqui na frente, a gente tem os coeficientes de absorção. Então, de cada material de que é feito lá. Então, a gente tem material cerâmico, material de alvenaria. Então, já tem os coeficientes de absorção aqui. A gente tem a parte do que é de madeira. A gente tem coeficiente de absorção para professor e para aluno, tá? Por isso que aqui ficou esse risquinho. Para o vidro da janela, para a madeira da porta e para o quadro. Todos esses coeficientes de absorção, pessoal, a gente encontra na literatura, tipo assim, a gente tem tabelado, de meio que já é conhecido, né, essas coisas. Então, a gente já conhece, mas aqui o exercício, ele deu. Então, dessa fórmula, né, que estava lá, esse 0,16 ali, o que a gente tem que fazer? A gente tem esse TR, é o tempo de reverberação, que é o que a gente está querendo calcular. A gente precisa do volume da sala, que é onde ali o som, né, vai ficar reverberando. O S é a área das superfícies, então a gente precisa ter essa área das superfícies para a gente calcular. E o A são os coeficientes de absorção. Se a gente pegar a parte de baixo da fórmula ali, né, é S vezes A, então o que a gente vai ter? É área vezes coeficiente de absorção. Então, aqui na coluna E, o que a gente fez? Igual o B2, que é a área, vezes o D2, que é o coeficiente de absorção. Então, façam isso aqui para o primeiro, ó, depois só pega e arrasta para todos, que daí ele vai calcular todos a área vezes coeficiente de absorção. E a gente vai ter montado a parte de baixo ali da fórmula, né? Que é esse S vezes A. Se a gente somar aqui, ó, depois no final, né? Vir aqui na soma, somar tudinho que está ali em cima, a gente teria todo o somatório desses S vezes A, que é a parte de baixo. Então, para a gente somar, né? Depois, para a gente resolver a equação, está aqui no L2, a gente vai pegar, então, a fórmula, ó, 0,16 vezes o volume da sala. O volume da sala, pessoal, é a gente pegar aquelas dimensões que estão ali, ó, 20 metros por 20 metros por 2,80. Então, aqui, o meu aqui já está 1.120, mas vamos fazer aqui, ó, 20 vezes 20 vezes 2,8. Para a gente fazer o volume, né? E aí, dividido pela célula E11, que teria o somatório de todos. Então, esse tempo de reverberação que foi calculado aqui daria 6 segundos aí, por exemplo. O exercício comenta, né, que um tempo bom seria um tempo de 0,75. Então, quando isso acontecer, a gente precisa aplicar algumas coisas para diminuir esses coeficientes de absorção.
Então, a gente poderia usar cortinas, poderia mudar os revestimentos das paredes, ou do teto, ou o uso de carpetes e coisas assim, que fariam esse tempo de reverberação diminuir, porque a gente usaria objetos, né, corpos que tenham esse coeficiente de absorção maior. Então, pessoal, Professor, desculpa Oi, pode falar. interromper, mas é só ali no cálculo de paredes eu não vi o senhor colocando ali. É diminuir apenas as portas e janelas? Isso. Você diminui a área da porta e da janela da área da parede. Certo? Tranquilo. Lá na célula B4, que tem a área da parede, a gente pega a área da parede como se ela fosse maciça e subtrai janela, porta e quadro. Então, pessoal, vou encerrar então nossa aula de conforto acústico. Marquei aqui como aula 3, né? Porque a gente teve a aula de conforto térmico, depois a aula do cálculo do PMV pelo Envimed, aí a gente teve a aula do conforto acústico. Vou encerrar a gravação, porque depois eu vou postar isso aqui para vocês no YouTube.